Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre um conceito muito pouco conhecido entre os adeptos de cutelaria, que é o conceito da estabilidade de fio. Não confundir estabilidade de fio com retenção de fio. Retenção de fio tem mais a ver com resistência à abrasão. E por que disso? Um dos testes mais clássicos e mais bem estabelecidos para se determinar a retenção de fio é o chamado Catra, onde se colocam cartões de papel com um conteúdo em torno de 5% de sílica embebido neles, né? E aí você vê quantos cortes são efetuados e daí se estabelece a retenção de fio da lâmina. Ou seja, basicamente tem a ver com a resistência à abrasão. E nesse caso do teste Catra, tanto faz o acabamento dado no fio, o ângulo do fio, não importa. O que vai importar no final é quantos cartões o fio de uma dada lâmina conseguiu cortar, tá? Já a estabilidade de fio é um conceito que foi cunhado e desenvolvido por um metalurgista alemão que também é cuteleiro, chamado Roman Lanz, tá? Ele também é o autor de uma frase que eu uso muito e já o citei algumas vezes, que é: a geometria corta. O tipo de aço e o seu tratamento térmico apenas vão determinar por quanto tempo. Exatamente por ele ter esse conceito de que a geometria é quem corta, ele acabou desenvolvendo o conceito da estabilidade de fio, que a grosso modo, de forma bem resumida e sintética, é mais ou menos o seguinte: a estabilidade de fio é a capacidade de um aço de aceitar e manter fios bem agudos e bem polidos, tá? Então vocês veem que é uma coisa mais específica do que só retenção de fio. O Roman Lanz desenvolveu toda uma metodologia para classificar os aços quanto a essa estabilidade de fio. Só que ele tem isso tudo bem descrito num livro dele chamado Messerklingen und Stahl. Como vocês podem perceber, é um livro alemão, já que ele é alemão. Não tem tradução em inglês e eu não falo nem leio patavinas em alemão. Logo, eu não pude ler esse livro, porém, eu tive chance de interagir umas poucas vezes e ler bastante posts do Roman Lanz num fórum que ele participava assiduamente. O fórum do Kevin Cashen, que é um é um cuteleiro com profundo conhecimento em metalurgia, e ele tinha um site cujo título é bem sugestivo, que é o Hyper Free Blades, ou seja, lâminas isentas de, vamos dizer, de excessos, né, de supervalorização, em que se discutia muito, mas muito, questões metalúrgicas, e o Roman Lanz participava desse fórum. Infelizmente, o Kevin Cashen acabou com o Hype Free Blades, né? Deletou o fórum, porque dizer que estava dando muito trabalho. Depois que foram explicar para ele que não precisava deletar, era só fechar o fórum, que aí não se perdia o que estava lá. Eu, felizmente, se eu não li tudo, eu li quase tudo que tinha no site, mas infelizmente é aquele famoso: quem leu, leu, quem não leu, não lê mais, né?
porque já era. Eu tentei aquela time machine da internet para ver se conseguia achar alguma coisa dos fóruns lá, nada feito, nem a time machine consegue recuperar. Então, mas tinha muita coisa boa, eu aprendi muita coisa lá. E o Roman, ele falava abertamente, era um cara bem acessível, você fazia perguntas, ele respondia com o maior prazer, entrando em detalhes. Então vocês imaginam, ele escrevendo em inglês era uma maravilha, né? E ele é fluente em inglês, óbvio, mas infelizmente esse livro dele, que parece ser excelente, todo mundo que lê em alemão diz que é um dos melhores livros sobre metalurgia e cutelaria que tem, né? E o Roman Landes, ele, ao desenvolver esse conceito de estabilidade de fio, ele tem uma certa preferência sobre alguns aços, justamente pela estabilidade de fio, ou seja, a capacidade desses aços de aceitarem fios agudos e mantê-los com um bom nível de polimento. Um deles, não é à toa que também é o meu queridinho, é o 13C26, né? E ele também é muito fã de aços com aços carbono, com pequenas quantidades de tungstênio. Por quê? O tungstênio é para resistência à abrasão? Não. Nesse caso, a função do tungstênio é refinamento de grão. Então, quanto mais refinado o grão, mais agudo o aço aceita o fio e por mais tempo ele mantém. Então, vamos lá, gente. Aqui tem uma faca em D2 com 61 de dureza. Será que ela tem boa estabilidade de fio? Não, não tem boa estabilidade de fio. Por quê? Porque, segundo o Roman Landes, o aço ele tem que ter pelo menos 3 características para apresentar estabilidade de fio. Então, a estabilidade de fio, você é como um ranking. Você tem menor, média e maior. O D2 tem muito carboneto de cromo, e esses carbonetos de cromo são enormes, são mastodônticos. Então, segundo o Landes, um aço para ter boa estabilidade de fio, primeiro, ele precisa ter grão muito pequeno. É um requisito, porque apenas aços com grão pequeno vão aceitar fios muito agudos. Segundo requisito, esse aço não pode ter alto volume de carbonetos. E, óbvio, não pode ter carbonetos grandes, porque carbonetos grandes tendem a iniciar microfraturas, a se desprenderem de fios muito agudos, tá? E a mesma coisa, um volume alto de carboneto. Você pode ter até carbonetos pequenos, mas se o volume desses carbonetos no aço é muito grande, eles acabam trazendo uma certa instabilidade para a matriz, e essa matriz tende a nano ou microfraturar. Então o D2 tem alto volume de carbonetos e carbonetos gigantescos, entre 25 e 50 microns. E o que é pior, esses carbonetos, se o tratamento térmico não for muito bem feito, eles ainda tendem a formar clusters. O que é isso? Um carboneto se junta com outro e vem um terceiro. Então, em vez de você ter um carboneto ali de 30, 50 microns, você acaba tendo um aglomerado de carbonetos de 150, 200 microns. Isso chega a ser visível a olho nu quando há uma microfratura. Então, o D2 é um aço muito resistente à abrasão. É um aço normalmente que se sai bem num teste Catra. É um aço que tem boa retenção de fio, porque ele é muito resistente à abrasão. Mas estabilidade de fio não é com o D2. Ele não aceita fios de 10 graus, por exemplo, e aceita até polir. Você consegue polir, mas ele rapidamente microfratura ao começar a ser usado. Então é um aço com excelente retenção de fio, mas uma pobre estabilidade de fio. Aqui um outro aço, S30V. É o chamado all-around, um aço all-around, né? Ou seja, ele não é excepcional em nenhuma área, mas se sai bem em várias áreas.
Então, é um bom aço para você ter numa faca de caça, num EDC. Ele tem excelente resistência à corrosão, excelente resistência à abrasão. É um aço que aguenta um pouquinho de judiação, não muita, não dá para exagerar. Ou seja, é um aço que faz bonito em várias áreas, mas não é excepcional em nenhuma. Tem excelente retenção de fio, por quê? Porque ele é rico em vanádio, tem muitos carbonetos de vanádio. E apesar desses carbonetos serem pequenos, aí na ordem de 2 microns em média, o volume de carboneto é muito alto, então só por aí já começa a descartá-lo como tendo boa estabilidade de fio. E 2 microns é pequeno, mas não é o suficiente para dar aquele fio agudo e manter aquele fio agudo. Então o máximo que o S30V aceita é 15 graus de cada lado. Ele até vai muito bem aí quando tem um bom tratamento térmico, igual o caso desse Longhorn, ou no caso de um Buck e outros, né, a Spyderco, o Benchmade e outros fabricantes fazem um bom tratamento térmico do S30V. Então ele tem boa retenção de fio, uma retenção de fio legal, mas a estabilidade do fio dele não é lá essas coisas. Ah, Cabral, então ele é tão ruim quanto o D2? Não, é aquilo que eu falei, gradação. O D2 tem muito baixa estabilidade de fio. A do S30V é um pouco melhor, porque mesmo ele tendo alto volume de carboneto, esses carbonetos são menores, mas mesmo assim ele ainda tende a nano e microfraturar com fios muito agudos, tá? Aqui uma faquinha que o pessoal já me viu afiando essa faquinha, eu troquei o cabo dela, transformei numa cópia da Amora 2010, tá? E fiz em resina, tá? Excelente, pega e tal. Qual aço é esse? M42, tá? É um primo ali do M4, do M2, é dessa família de aços rápidos, é o chamado Red Hot Steel, ou seja, aços rápidos tolerantes ao calor, normalmente usado em serras, para corte de outros metais e tal, porque ele aceita altas temperaturas sem destemperar. Quem dá essa característica no M42 é basicamente o molibdênio, mas ele também tem o seu teor de tungstênio não tão alto igual o M4 e o M2. O M4 e o M2 se valem mais do tungstênio para aumentar essa tolerância ao quente, né? Mas isso não vem ao caso aqui. Nós queremos saber a estabilidade de fio do M42. Esse S30V tem 60 de dureza. E outro detalhe, gente, como eu falei, a estabilidade de fio ela é gradativa, é uma gradação. Mas ela fica mais perceptível, ou seja, ela fica muito melhorada a partir de 60 RC de dureza. Sendo que talvez um número mágico, segundo o Roman Landes, seja 62 de dureza em diante. 62 para cima, né? Mas 62 já é um bom número para a estabilidade de fio. Esse M42 tem 64 de dureza. Ah, Cabral, então ele tem boa estabilidade de fio? Infelizmente, não. É melhor do que o D2, é melhor do que o S30V, mas ainda não é o ideal. Por quê? Porque ele tem alto volume de carbonetos. Esses carbonetos são pequenos, é verdade. O grão da matriz é pequeno, mas por causa desse alto volume de carbonetos, ele não consegue manter aquele fio muito agudo e polido por muito tempo. Se bem que, quando a gente está falando num fio de 10 graus de cada lado, nós estamos aí falando de uma medida de ápice extremo do fio, algo aí entre meio e 0,2 microns, tá? O M42, por experiência própria, esse M42 trabalha com 10 graus de cada lado, sem problema. Só que, por mais polido... E outra coisa, segundo o Roman Landes,
um nível de polimento considerado ideal, não precisa mais do que isso. Para uma lâmina de faca ou canivete que vá trabalhar com EDC ou cozinha, e um dos focos do Roman Landes são facas de cozinha, não precisa polimento superior a uma pedra fine, e ele, quando é muito bonzinho, ele até aceita a ultra fine da Spyderco, ou seja, algo em torno de 2.000, tá? De grana real, em equivalência à lixa d'água. Ele considera que isso já é um polimento mais do que suficiente. Então normalmente eu pulo esse M42 com a minha pedra fine da Spyderco, e ele ainda fica aquela sensação, os americanos chamam de crispy, é quase como se fosse um nano serrilhado. Ele é capaz de você pegar um fio de cabelo e tirar fatias, lasquinhas desse fio de cabelo, partir o fio de cabelo formando Ys e tal, mas ele tem essa sensação de nano serrilhamento, tá? Então a estabilidade de fio dele existe, mas não é tão boa. Aqui um outro exemplo, ZDP 189, 65 de dureza. Então, na dureza o requisito tá bom. O ZDP 189 tem grão pequeno de aço? Tem grão pequeno. Segundo requisito, volume de carboneto. Aí a coisa pesou, porque em volume de carboneto, o volume de carbonetos do ZDP 189 é muito alto. Tá certo? São carbonetos pequenos, porque é um aço na metalurgia do pó. Normalmente, quem é que faz, gente? Acho que é a Hitachi, né? Acho que é a Hitachi que faz o ZDP 189. Normalmente o tamanho dos carbonetos é em torno aí de 2 microns. Ô Cabral, 2 microns é muito pequeno. Mas se você considerar um fio de 10 graus aí com meio micron de ápice até 0,2 de ápice, 2 é um pouquinho grande. Ele fica na mesma categoria do M42. Ele aceita o fio de 10 graus de cada lado, trabalha com esse fio, mas é aquela sensação crispada, aquela sensação de nano serrilhamento. Não aumenta muito mais do que isso. Infelizmente, quando o Roman Landes escreveu esse livro, ele não avaliou o ZDP 189, tá? Mas aí eu faço a minha avaliação pessoal. Ele tem boa estabilidade, ele trabalha com 10 graus de cada lado, ele não microfratura, com aquelas microfraturas que você passando a unha, você sinta um bumpzinho, mas o fio dele que ele mantém é aquele fio nano serrilhado, ou seja, provavelmente ele fica aí na porção mais alta do que seria o desejável para um fio de 10 graus. Ele deve trabalhar aí com meio micron a 1 micron, tá? Por quê? Porque ele nanofratura e fica esse micro serrilhado, então ele não chega àquele 0,2 que seria o desejável, por exemplo, e não mantém, tá? Aqui um aço 13C26 com 60. Aqui a coisa começa a ficar interessante, porque não é a dureza ideal, mas o 13C26 tem baixo volume de carbonetos. Esses carbonetos são da ordem de meio micron, tá? Então, é um aço que já apresenta boa estabilidade de fio, não nessa dureza de 60. Nessa dureza de 60, ele tem alguma estabilidade de fio interessante para uso, mas ele é capaz de atingir 62. E se fizer um excelente tratamento térmico com criogenia, com nitrogênio líquido, ele é capaz de atingir 63 de dureza. Aí, segundo o Roman Landes, é um dos aços quase inigualáveis. Aliás, ele usa o termo seguinte, num fórum, num tópico uma vez, ele disse que ele não conhece nenhum aço inox que iguale o desempenho do 13C26 com 62, 63 de dureza, e que o desempenho só é igualado ou superado por muito pouca coisa por aços japoneses com baixo conteúdo de tungstênio, ou seja,
tungstênio no máximo a 1,25. Ou seja, ele está falando aí do Blue 2, do Vetoco 2, né? Blue 1, Super Blue, esquece. O conteúdo de tungstênio começa a ficar mais alto e começa a ficar com médio volume de carbonetos, aí a estabilidade de fio já não é tão interessante. Quando ele escreveu o livro, ainda não tinha disponibilidade, não com facilidade, do 14C28N. Essa faquinha aqui tem 61 de dureza, uma estabilidade de fio superior a esse canivete em 13C26. Mas é outro aço que chega com bom tratamento térmico a 63, 64 de dureza, tá? E aí excelente estabilidade de fio. E para completar, para o pessoal não achar que é só aço inox ou aço com tungstênio que tem boa estabilidade de fio, aços carbonos planos, a partir aí do 1070, tem excelente estabilidade de fio quando em altas durezas. E é lógico, o tratamento térmico tem que ser muito bom para refinamento do grão. Então essa aqui é uma faquinha de 1095 com 62 de dureza, que foi feita por desbaste de uma lima KF. Então não mexi no tratamento térmico. Essa faquinha, mesma coisa, é um cabo da Mora 2010 modificado, tá? Ele aqui está quase sem modificação e aqui modificado para melhor empunhadura. É uma faquinha que eu uso muito para desossa, tá? Excelente retenção de fio, tá? E muito boa estabilidade de fio com 62 de dureza. Mas a gente sabe, aí alguém está perguntando, Cabral, então 1095 é o melhor dos aços planos ou de baixa liga para estabilidade de fio? Não. Se esse aço aqui fosse o 1070, 1075, 1080, 1084, seria melhor do que o 1095. Por que, Cabral? Simples, porque o 1095 tem maior volume de carboneto, ainda que esse carboneto seja sementita, que é da ordem aí de 10º de micron de tamanho médio, mas o 1070, como tem menor volume, vai ter um desempenho melhor do que o 1095. 1095 ainda tem aquela desvantagem que de vez em quando eu falo, ele quase só forma a latemartensita, que é a plate martensita, que é a martensita foliar, que é mais fácil e mais susceptível à fratura. O 1070, 1075 forma mais a latemartensita, que é a martensita agulhada, tá? Então tudo isso tem que se levar em consideração. É por isso que o conceito de estabilidade de fio não é tão conhecido e não é tão, vamos dizer, aplicado, porque ele é cheio de nuances, né? Cheio de gradações. Igual nós estamos vendo, o ZDP 189 aceita o fio de 10 graus, trabalha com ele, mas não tem aquele fio suave que um 13C26 tem, que um 1095 tem, tá? Então, fazendo só uma recapitulação para os amigos. Estabilidade de fio. Você tem tamanho de carboneto, volume de carboneto, tamanho de grão do aço, dureza, tá? Todos esses fatores interferem na estabilidade de fio. E por que isso é interessante? Porque quanto mais agudo os fios, nós já vimos isso em outros vídeos, a tendência é que você faça menos esforço no cortar, com menos esforço você gera menos pressão no fio, com menos pressão no fio você gera menos degradação nesse fio, ou seja, esse fio vai durar mais tempo. E óbvio, ele corta melhor, a habilidade de corte é maior. Então, a estabilidade de fio ajuda muito na habilidade de corte, porque fios mais agudos cortam melhor do que fios mais obtusos, tá? E fios mais polidos fazem o push cut melhor, tá? No slice cut eles vão bem, mas quem vai melhor no slice cut
principalmente em material fibroso, o fio acabado mais grosseiramente, tá? Então era isso, gente. Estabilidade de fio é um conceito, como eu disse, que é pouco conhecido, mas agora os amigos já sabem do que se trata e sabem que dá para saber, assim, de antemão, qual aço vai ter ou não essa característica, tá? Como vocês podem ver, eu gosto de estabilidade de fio, porque eu gosto que minhas lâminas trabalhem com o menor ângulo possível, tá? Lógico, não vou forçar 10 graus no S30V, porque eu sei que ele não suporta. Ele trabalha legal com 15 graus de cada lado, tá? O M42 aceita 10, mas não no mesmo nível de suavidade do 13C26, do 14C28N e desse 1095 com 62 de dureza. Então, por exemplo, os cuteleiros aí, se quiserem uma boa estabilidade de fio num aço carbono, pode escolher um 1095, ele vai ter boa estabilidade, mas melhor do que ele seria o 1075, 1084. Cabral, e o 5160 ou 1060? Olha, se o cuteleiro conseguir uma lâmina com dureza final de trabalho aí na casa de 62, 63 RC, ela terá excelente estabilidade de fio. O problema é 5160 com têmpera em óleo, você não vai conseguir 62, 63 de dureza com ela não, tá? 5160 para dar essa dureza final de trabalho, têmpera em água, sinto muito. Cabral, mas se eu for temperar em água, eu corro maior risco de trinca, empenamento. É verdade, corre sim. Mas se você quer uma melhor estabilidade de fio, é a partir de 62. E o 5160 temperado em óleo não vai dar isso. Cabral, e se eu fizer o 1060 temperado em água? Como a gente vê alguns vídeos japoneses fazendo algumas katanas ou katanas, perfeito, sem problema nenhum. Tá? O que eu quero dizer é que aços planos, né, ou seja, série 1000, né, tem boa estabilidade de fio desde que tenham altas durezas. Óbvio, o tratamento térmico tem que ser muito bem feito para o grão ser o menor possível. Não adianta o cara conseguir uma dureza de 63 num aço plano com grão crescido. Não vai ter estabilidade de fio nunca. Aquela porcaria vai microfraturar até na pedra quando você estiver afiando ele. Porque sim, gente, essa é uma característica de aço com grão crescido. Você começa a afiar aquela daneira até numa pedra, da pedra mesmo ele já microfratura. Você fala assim, eu não entendo, eu não consigo um fio suave em tal faca de aço carbono, porque provavelmente se você quebrar a pontinha dela, você vai conseguir ver o tamanho do grão do aço. Não é aquela massa acinzentada ou esbranquiçada, como quando você fratura uma lima, que está aquela massa esbranquiçada, que você não consegue distinguir grão ali. Quando você consegue ver algum grãozinho, pode saber se é um aço plano, um aço carbono plano, o grão está crescido, fim de papo, não tem conversa. É por isso que eu já falei, se o amigo quer ter certeza que vai ter a melhor lâmina custom possível, converse com o seu cuteleiro e peça, vamos supor que você pediu uma lâmina com esse tamanho aqui, não importa qual tamanho, peça para ele fazer com meia polegada a mais, e quando ela estiver pronta, o tratamento térmico estiver pronto, não o acabamento da lâmina, só o tratamento térmico que o cuteleiro iria fazer, peça ele para quebrar a pontinha da lâmina e te enviar junto com a lâmina acabada, que aí você vai poder ver aquela pontinha da lâmina, como está o tamanho do grão do aço. Isso é um detalhe importantíssimo, gente, porque como eu já falei, dureza é um parâmetro, mas não te diz tudo sobre aço, muito pelo contrário. Como eu já disse, você pode ter uma faca de 1095 com 62 de dureza e grão crescido. Você começa a cortar o fio, microfratura e vai embora. Você começa a afiar o fio, microfratura ali na afiação. Ela tem os 62 de dureza? Tem. Essa aqui, ó, eu consigo isso aqui de flexibilidade com ela.
Pega uma lâmina dessa com 62 grão crescido e tenta fazer isso. No que você fizer isso aqui, ela faz pleque e quebra. Por quê? Porque grão grande origina microfissura internamente na matriz, e essas microfissuras se propagam e se juntam, formando o que finalmente? Fratura catastrófica, tá? A lâmina fratura, ou na melhor das hipóteses, o fio fratura, tá? Então era esse, acho que por esse vídeo hoje, né, apresentar aos amigos esse conceito da estabilidade de fio, mostrar que estabilidade de fio não é o mesmo que retenção de fio, porém, toda lâmina com boa estabilidade de fio tem boa retenção de fio. Por quê? Porque ela tem alta dureza, ela não perde o fio por rolamento, e eu já cansei de comentar isso. Normalmente, lâmina de EDC e principalmente lâmina de cozinha tende a perder o fio não por fratura, mas por rolamento. Mas isso tem a ver com aço também. Por exemplo, se eu tenho uma lâmina de cozinha ZDP 189 com 65, 66, 68 de dureza, como existem em alguns casos no Japão, essa lâmina vai rolar? Provavelmente não. Provavelmente o fio dessa lâmina, o sujeito vai perder por microfratura. Não ela impactar na tábua, ela vai criando microfraturas, e isso aumenta a seção transversal da borda extrema do fio. Ele não precisa rolar para aumentar a seção transversal, basta que ele microfrature e automaticamente ele aumenta a seção transversal, tá? Mas qual é o problema? Aqui, gente, vai um outro detalhe também, que é para os amigos ficarem atentos a isso. Uma lâmina rolada, com fio rolado, ela corta pior do que uma lâmina com fio microfraturado. Por quê? Quando o fio rola, ele fica como se fosse uma corda, tá? Uma seção de um círculo. Isso não consegue penetrar em nada. Já um fio microfraturado, ele fica com a borda irregular e tende a ficar com essa borda mais reta. A borda é maior, porque fraturou, mas ainda assim ela corta melhor. Tanto é que tem uma dica que eu dou para amigos que tem jogo de jantar com aquelas facas de mesa que não tem fio serrilhado, tem o fio liso. Qual é a dica que eu dou para esses amigos? Afiem essas facas, cuidado para não riscar, porque normalmente são facas de aço maciço, bonitinhas e tal. Depois de afiada, passe o fio na perpendicular, ou seja, como se você quisesse tirar uma fatiazinha, na pedra mais fina que você tiver, tá? Se for bem, se for a carboruno dupla face, passe na face mais fina dela. Você está falando assim, Cabral, você ficou doido? Para que eu afiei então se eu vou passar? Exatamente, gente. A faca de mesa, ela vai ser usada sobre pratos de vidro, de porcelana, tá? Então, não adianta você ter aquele fio super agudo lá, que a hora que bater no prato de vidro de porcelana, a primeira coisa que ele vai fazer, como é um aço que normalmente é maior, ele vai achatar, tá? Então ele não vai nem enrolar, ele vai achatar, né? Você vai criar os americanos chamam de mushroom, né? Cogumelo. Você faz o aço entrar nele mesmo quase. Então é preferível que você segue um pouquinho essa faca, mas ela aumente a seção transversal da borda extrema do fio, mas essa seção transversal fique reta, tá? Fique plana, ela não fique dobrada. Ou seja, Cabral, mas se eu apertar muito essa faca, ela ainda assim ela vai formar o mushroom, ela vai deformar o aço? Vai, óbvio. Mas você vai cortar muito mais tempo com uma faca de mesa assim, nessa situação, do que com ela com o fio agudo, porque o fio agudo ele vai tender a rolar e depois achatar. Então a superfície fica muito maior, a superfície da borda extrema. Ao passo que se você der uma passadinha de leve numa pedra fina, você vai cegar, você vai tirar aquela agudeza extrema, mas vai ficar com um fio mais ou menos reto na borda extrema, e ele vai cortar por muito tempo nessa condição, porque com maior superfície na borda extrema, ele dá uma estabilizada.
Não é o conceito da estabilidade de fio, mas ele dá uma estabilizada ali. Ele não tende mais a rolar nem a deformar muito mais, a não ser que você faça muita pressão. O que eu estou falando, gente, é válido para faca de mesa, tá? Aquelas que não são serrilhadas. Alguns jogos antigos de jantar tem esse tipo de faca. Eu mesmo tenho aqui em casa. E todas elas são assim. São passadas de leve na pedra 1000 e cortam carne, que é uma beleza, tá? Não se engane você achando que você vai ficar macerando a carne ali com a faca ali para lá e para cá. Não, ela corta muito bem. Corta melhor que se você afiasse, deixasse afiada e começasse a usar num prato de vidro ou porcelana, que aquele fio iria rolar e aí sim, aí ele começa a dançar na carne, tá? Então essa é só uma dica para os amigos. O importante é que os amigos agora, quem já conhecia bem, quem não conhecia tomou conhecimento desse conceito que é chamado estabilidade de fio, tá? Não confundir com retenção de fio. Quando a gente estuda lá no primeiro grau, aquela matemática dos conjuntos, o contém está contido. Muito bem, a retenção de fio quase dá para dizer que ela está contida dentro do conceito da estabilidade de fio. Ou seja, a estabilidade de fio é um conceito mais amplo do que o conceito da retenção de fio. Tá? Eu espero que tenha ficado claro para os amigos. E é lógico, nós podemos extrapolar isso aqui. Por exemplo, um outro aço que tem muito boa estabilidade de fio, pena que a gente não acha em durezas mais altas. A US8 é um aço que tem uma quantidade de carbono razoável, 0,8, ou seja, ele dá boa capacidade de endurecimento, grão muito pequeno, volume médio de carbonetos, tá? Médio abaixo de carboneto, médio, volume médio de carboneto, porque ele não tem um conteúdo alto de cromo, tá? Boa parte do cromo dele está só para passivar a matriz, que assim mesmo, nem é lá essas coisas em termos de resistência à corrosão. Quem tem a US8 sabe disso. É um aço que, se você não tomar cuidado, ele forma pintinhas de oxidação, mas sai relativamente fácil. Mas é um aço que tem boa estabilidade de fio se você encontrá-la em durezas mais altas. Eu, por exemplo, tenho algumas lâminas da Cold Steel em US8 com 59,5, 60, 59, que tem boa estabilidade de fio. Seria muito melhor se elas tivessem 62 de dureza, 63, mas não tem, tá? Então, é só para dar um exemplo. Por exemplo, o próprio 12C27, que é um aço muito comum, com 58 de dureza, ele tem boa estabilidade? Não, ele tem uma certa estabilidade de fio. Ele teria uma estabilidade muito melhor com 60, melhor ainda com 61 de dureza. Ou seja, aços com essa característica de carboneto pequeno, baixo volume de carboneto e grão fino de aço, quanto mais você aumenta a dureza dele, mais você melhora a estabilidade de fio. Outra coisa, gente, como eu já mencionei no caso do 1095, essa falsa ideia de quanto mais carbono no aço, melhor o aço, eu já mostrei que isso é bobagem. Por quê? Num dos tópicos do Hyper Free Blades, que eu comentei há pouco, tinha foi o Landes ou um outro, não, foi o Cashen mesmo que mostrou, num teste que eles fizeram com 1095 comparado com 1045, aço 1095 comparado com 1045, né? 1095 comparado com 1045, em mesma dureza, o aço 1095 tinha só 40% mais de resistência à abrasão do que o 1045. Ou seja, mesmo tendo 0,5% a mais de carbono do que o 1045, a resistência à abrasão do 1095 é só 40% superior à do 1045. Ou seja, na prática, provavelmente usuário nenhum conseguiria distinguir qual lâmina é aço 1045, por exemplo, com 58 de dureza, e qual lâmina é 1095 com os mesmos 58 de dureza. Tá? Então, uma lâmina, para ter boa estabilidade de fio, não precisa ter 1% de carbono,
1,2% de carbono, 1,4% de carbono. Quanto mais carbono você adiciona numa lâmina, por exemplo, no caso de um aço plano, você vai formar mais cementita, é óbvio, mas essa lâmina fica muito mais quebradiça ou susceptível à fratura, quer seja pelo tipo de martensita formada, quer seja pelo volume de carbonetos, no caso a cementita, que é o carboneto de ferro. Então, por exemplo, se me deixassem escolher entre essa lâmina 1095 com 62 de dureza e uma 1070 com 62 de dureza, eu preferiria a 1070, que ela aguentaria mais flexão do que essa 1095. Ou seja, eu poderia fazer mais esforço com a minha lâmina com menor risco de fratura. Isso é uma coisa importantíssima para os amigos colocarem na cabeça. Quando um cuteleiro te oferecer uma lâmina, você podendo optar entre aço 1070 ou 1075, ou 1080 ou 1084, e o famosinho, o queridinho 1095, se for em dureza até 63, 64 RC, onde qualquer aço 1070 com bom tratamento térmico chega tranquilamente, prefira sempre o 1070. Ah, Cabral, mas e para lima? Gente, como lima é um material, uma ferramenta que tem que ter resistência à abrasão, porque ela vai trabalhar com material abrasivo, normalmente aço ou ferro, mesmo que você tenha um ganho marginal em termos de resistência à abrasão, vamos dizer que a resistência à abrasão de uma lima em 1095 com 62 ou 63 de dureza seja 10% maior do que essa mesma lima em aço 1070 com os mesmos 62 ou 63 de dureza. Então você vai optar pelo 1095, porque aí ela vai te dar um ganho, ainda que pequeno, mas numa característica desejável. Numa faca, gente, mesmo que você vá usar para esfola, 10% vai fazer diferença em resistência à abrasão entre um aço 1095 e um 1070. 10%, não estou dizendo que a diferença seja essa, eu estou estimando, mas 10% em favor do 1095 justifica você escolher essa lâmina em 1095, sabendo que ela fica mais susceptível à fratura, quer seja pelo volume de carboneto, quer seja pelo tipo de martensita formada? Óbvio, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vai dizer que não. Mas o que acontece? O marketing do 1095 já está na cabeça de todo mundo. Então, se você oferece uma lâmina em 1070 e uma em 1095, na cabeça da maioria dos consumidores, a 1095 é melhor. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Um 5160 com 60 de dureza é muito melhor uma lâmina 5160 com 60 de dureza do que uma lâmina em 1095 com os mesmos 60 de dureza. Por quê? É muito mais difícil você fraturar uma lâmina de 5160 do que uma 1095. E a diferença na resistência à abrasão, você não consegue, como usuário, distinguir uma da outra. Então, mas isso é uma coisa que é cultural e no mundo inteiro, não é em termos de Brasil não. Aliás, é mais acentuado lá fora. Tem um cuteleiro, eu não estou aqui fazendo propaganda, até porque eu não tenho nenhuma lâmina dele, tá? Mas é um cara inteligente do ponto de vista metalúrgico e pelo todo mundo fala, quem tem facas dele fala maravilha, que é o Fábio, que trabalha com um aço que é o 6150. Todo mundo adora o 5160, né? Ele trabalha com o 6150, que é um aço que tem menos carbono do que o 5160. Logo é um aço que vai ter mais flexibilidade e maior resistência à fratura do que o próprio 5160, que já é considerado muito bom. Como a dureza que o pessoal trabalha essas facas é em torno de 58, o 6150 chega perfeitamente nesse patamar de dureza. Então, se você tiver que escolher entre uma faca que é para aguentar porrada, entre 6150 e 5160, ambas com 58 RC,
não pense duas vezes, escolha 6150, tá? Isso não é para ter dúvida, não. Escolha 6150. Característica de grão de aço, se o tratamento terra for bem feito, ambas vão apresentar grão de aço muito minúsculo, tá? Nessa dureza de 58 RC, o 6150 praticamente não vai ter carboneto ali, ou seja, praticamente não vai ter sementita ali. É uma lâmina que vai ter uma resistência bem superior ao 5160. O 5160 nessa dureza de 58 ainda forma alguns carbonetos, tá? A vantagem, ambas vão formar martensita agulhada, tá? Ambas vão formar martensita agulhada. Desse ponto de vista, ambas estão bem, mas como o 5160 forma mais carboneto, essa lâmina é mais suscetível à fratura. E outra, esse fio é mais suscetível à microfratura ou nanofratura. Ah, Cabral, mas fio de 5160, eu estou falando hipoteticamente, gente, porque é um fio que tem tão boa estabilidade por causa desse tipo de aço, mas a do 6150 é melhor, tá? Então essa opção do Fábio por fazer lâminas, que é para aguentar porrada, cacete, com aço 6150, é uma opção extremamente inteligente do ponto de vista metalúrgico, tá? A faca vai ter... Ninguém, por melhor que seja, por mais conhecimento que tenha o caboclo, a não ser que ele faça um exame metalográfico, ele não vai saber distinguir o desempenho de uma faca de 5160 de uma de 6150 com a mesma dureza, ou seja, ali na casa do 58 RC. Tá? Então essa é só mais uma dica para os amigos abrirem os horizontes, pensarem no plano maior, nos detalhes, já que todo mundo hoje em dia quer uma faca de alto desempenho, com o melhor desempenho possível. Pensem em todos esses detalhes, porque são importantes no desempenho final de uma lâmina, tá ok? Acho que era isso pelo vídeo de hoje, um abraço a todos.